irmãos, amigos, companheiros de luta, irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, seja qual for a raça, religião, posição social. E aqui estamos, a fim de que seja levado para todos aqueles nossos irmãos que têm necessidade de alguns conhecimentos, mas, diante das dificuldades que nós nos apresentamos nesse momento no nosso planeta, de muitas coisas que estão acontecendo, muitos correndo atrás do serviço, da matéria que precisa para sobreviver, outros atrás das doenças, né, preocupações, as mais diversas possíveis. Então, é com satisfação que darei algum tempo, alguma noção sobre os nossos problemas espirituais. E no momento, nós estamos falando sobre os médiuns, sobre o desenvolvimento do médium, sobre a formação do médium. Porque não é assim. A pessoa fica sabendo que é médium. Ah, que bom, eu vou trabalhar. Pimba, ela vai para o centro. Nem olha sequer que centro, ou indaga para esse, para aquele, qual seria o melhor lugar para ele, nada. Vai de uma maneira doidivana, fazer aquilo e já começa mal. Primeiro que não é de súbito assim. Ele tem que procurar um determinado lugar, né? E diante do que for feito lá, das consultas, da sua apresentação, aí será visto, né, se há um caso de uma mediunidade ou não. E se for, ele será convidado a participar das aulas, né, dos trabalhos, não de já maneira assim, introduzido entre os elementos, devagar. Então ele vai ser convidado a ler livros, que a base são os livros do Kardec. Aí depois ele vai tendo noções, vai se aprimorando, aí ele entra, né, juntamente com os médicos para trabalhar. Mas aí há necessidade de ser determinado. Nada desse negócio de ficar, não gostei desse dia, não vou mais. Não gostei de tal coisa. Gente, se vocês forem ficar procurando perfeição nas coisas, vocês se olhem primeiro. Nós somos perfeitos? Não. Eu posso não fazer uma coisa, mas eu faço outra. Que não é, que às vezes não serve, que me atrapalha na minha evolução. Então nós temos que procurar um lugar o melhor possível. E também companheiros, também o melhor possível ambiente, local, tem que ver o dirigente, tem que ver como é que ele se entrosa com as entidades, como é que ele é ali, falando com os companheiros, com os amigos. Tem uma série de coisas que tem que ser vista, né? Então, o escolho da maioria dos médiuns, gente, iniciantes, é ter relações com espíritos inferiores e deve-se considerar felizes quando não sejam senão espíritos levianos. Toda sua atenção deve tender a não lhes deixar tomar pé, porque uma vez ancorados, não é sempre fácil desembaraçar-se deles. É um ponto tão capital, sobretudo no início, que sem as precauções necessárias pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. Então está falando, né? O cuidado. Eu me sinto, é bonito, eu gostei do que o Espírito falou, eu gostei do que foi falado. Tudo bem,
Mas veja durante os trabalhos a maneira que o doutrinador fala, a maneira que o dirigente. Tudo isso entra, né? Preste atenção, não critique, não fique falando, não chega na sua casa e conta tudo o que aconteceu, né? É por aí que começa. Uma pessoa quieta, né, bem disciplinada, porque senão ele não vai obter. Se ele começa a não prestar atenção e vendo coisas, prestando atenção no teto na hora que está fazendo oração, prestando atenção no que está no fundo do centro, não é por aí. Tem que ter uma boa atenção, uma boa vontade para fazer parte dali. E ter cuidados com os espíritos, com a manifestação dos espíritos, conforme diz aqui. O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera sob a proteção de Deus e reclamar a assistência do seu anjo guardião. Este é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, simpatizantes com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou mesmo maus. O segundo ponto é o se dedicar com um cuidado escrupuloso a reconhecer por todos os indícios fornecidos pela experiência a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente se defender. Se esses indícios são suspeitos, é preciso fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas as suas forças os maus espíritos, provando-lhes que não se engana, a fim de desencorajá-los. Por isso, o estudo preliminar da teoria é indispensável se quer evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Encontrar-se-ão sobre esse assunto instruções muito que serão dadas mediante a ocasião. Quero dizer que não vai ser agora só que nós estamos abordando esse assunto. E isso vai ser abordado durante todo o tempo que nós estaremos estudando sobre a mediunidade, os seus tipos de mediunidade. E tipos de médiuns nós também já falamos, mas vamos voltar outra vez, sempre batendo na mesma tecla. Bom, da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos a dizer que aqui, além da linguagem, pode-se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas, inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, truncada, torcida, de dimensões exageradas ou afetando formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito má, pouco legível mesmo, o que se deve mais ao médium do que ao espírito, sem ter nada de insólita. Vimos médios de tal modo enganados que media a superioridade dos espíritos pela dimensão dos caracteres, dando uma grande importância às letras rodadas com os caracteres de imprensa, puerilidade evidente, incompatível com uma superioridade real. Se é importante não cair o médium sem o querer na dependência dos maus espíritos, ou é ainda mais não fazê-lo voluntariamente. E não é preciso senão um desejo imoderado de escrever, crendo que é indiferente se dirigir ao primeiro que chegue, salvo se ele possa desembaraçar mais tarde, se não convém mais, porque não se pede impunemente assistência para o que seja a um mau espírito que pode fazer pagar caro
os seus serviços. Algumas pessoas, impacientes em verem se desenvolver nelas a faculdade mediúnica, muito lenta na sua opinião, tiveram a ideia de evocar em sua ajuda um espírito qualquer, mesmo que fosse mau, contando despedi-lo em seguida. Vários foram servidos como queriam e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido tomado na pior hipótese, foi menos dócil para ir-se do que para vir. Conhecemos que foram punidos pela sua presunção em se crerem bastante fortes para os afastarem à sua vontade, por anos de obsessões de todas as espécies, pelas mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. O espírito se mostra, primeiro, abertamente mau, depois, hipócrita, a fim de fazer acreditar em sua conversão, ou na pretendida força de ser subjugado para o perseguir à vontade. Então, está falando que cuidado que nós devemos ter num trabalho, né? Por isso que precisa ler continuamente, gente, que a gente cai facilmente nas malhas deles. E depois que caiu, é um sofrimento, porque esses espíritos, para eles tanto faz. Eles não querem ser bons, eles querem ser maus mesmo, querem castigar. E eles se divertem, eles se sentem felizes com isso. Então, o médium que tem que ter cuidado, orar, né? Pedir para o anjo da guarda protegê-lo, para os seus mentores, e sempre policiar seus atos, suas atitudes, sua maneira de pensar, que aí é um pulo só. A escrita, gente, é às vezes muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas, com certos médiuns, é difícil de decifrar por outro que não seja o que escreve. É preciso para isso adquirir o hábito. Com bastante frequência, é formado a traços largos, os espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçar, o que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando sempre uma forte vontade e pedindo com ardor aos espíritos para ser mais exato. Certos espíritos frequentemente adotam sinais convencionais que passa a usar nas reuniões habituais, para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não quer respondê-la, farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Então, vocês estão vendo, gente, que tudo isso que a gente está falando, conforme foi falado outro dia, começou como exemplo a explicação para um médium, né, como deveria se situar um médium de psicografia, esses médios que escrevem coisas que o espírito dita ou que ele mesmo se comunica usando o seu braço diretamente. E com isso é que existem muitos médios, né, por aí afora. Só que aqui alerta que a gente precisa ter o máximo cuidado onde for trabalhar, como trabalhar, seguir todas as orientações possíveis. Então, está falando que quando o espírito terminou o que tinha que dizer, ou não quer mais responder, a mão fica imóvel. E o médium, qualquer que seja sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha
sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder a ela se opor. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica se não há senão uma parada, o seu espírito terminou. É raro que não sinta quando este partiu. Tais são as explicações, as mais essenciais, que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer, na prática, certos detalhes que seria inútil referir aqui, e para os quais os princípios gerais servirão de guia. Que muitos experimentem e se encontrarão mais médios do que se pensa. Estamos terminando, gente, né? Porque o tempo é pouco e muita coisa a ser dada. Mas tenhamos paciência, que sempre a gente continua naquele determinado problema que estava falando ou explicando. Mas é necessário que nós tenhamos vontade de aprender, que nós tenhamos convicção daquilo que a gente vai fazer, né? A mediunidade é uma coisa que requer muita responsabilidade, como qualquer outra coisa. Se você for trabalhar no seu serviço, se você vai logo de chofre, não tem experiência, não é minha área, eu queria mesmo era outra coisa. Mas nos dias atuais, gente, está muito difícil da gente cair exatamente naquilo que a gente gosta. Tem, como se diz, pegar o que aparecer. Tal o problema que está de desemprego. E com isso, nós somos na primeira vez, né, tendo sempre boa atenção, boa vontade, né, não desanimar, querer logo sair, antes de começar a querer já sair, e assim por diante. Tudo na vida é assim. A gente se prepara, vai obtendo experiência, e daí para frente faz até com os olhos fechados, diante daquele que ele se propôs. Então, até uma outra ocasião, onde nós continuaremos falando do desenvolvimento mediúnico.